Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá abrir o GNSS Solution. Pronto. Então, quando ele entra nessa tela aqui, você cria o projeto, né? No caso, se você tiver um projeto existente, você abre ele, o projeto que já existe. Mas vamos criar um novo projeto. Ele vai entrar nessa tela aqui, ó. O nome do projeto, vamos dizer que é Prática 1. Aqui eu vou abrir as modificações de pré-definição do projeto, né? Sistema de referência. O que vai acontecer? Quem instalou hoje não vai ter esses sistemas aqui, ó, né? Não vai aparecer para você. Então, como a gente não sabe onde é o sistema, vamos trabalhar aqui WGE74, certo? Em geográfica. Certo? Exatamente. Dá OK. Aqui, ó, a informação da pasta onde é que é salvo os trabalhos, ó. Então, toda vez que você abre um projeto, nessa pasta aqui que fica o projeto. Então, se você, por exemplo, vai para outra máquina e quer levar o projeto para abrir em outra máquina, ele vai estar dentro dessa pasta aqui. Essa parte aqui, generalidades, é a parte da precisão, né? Então, o intervalo mínimo de tempo de observação. Exatamente esse dado aqui é o seguinte: quando alguém liga o GPS por engano, e aí liga só para testar e desliga. Para não aparecer lá na gravação, no trabalho, o ponto que você gravou de 2 minutos, você bota um intervalo mínimo. Então, pontos abaixo desses 2 minutos, ele desconsidera. Só pontos acima de 2 minutos é que ele vai gravar. Ele vai apresentar no processamento. Certo? Altura da antena. Essa altura da antena também é um negócio interessante, porque quando a pessoa está operando equipamento e, de repente, por engano, a pessoa bota lá 30 metros. Provavelmente é um erro que ele, na hora de digitar, digitou errado. Aí ele não vai processar os dados que estão acima de... Está nesse intervalo de 1,5 m a 3 metros, que é o tamanho médio das balizas. Se tiver abaixo ou acima, ele não vai processar. Fator de escala de confiança é aquele que está lá na norma do INCRA, que é de 68%, que é de 1 sigma, que está na norma. Então aqui tem que estar sempre com esse valor aqui. Controle de qualidade. Controle de qualidade. Esse controle de qualidade aqui está associado ao equipamento. Então, quando você compra o equipamento, lá nas especificações dele, aparece lá a precisão horizontal, a absoluta, e esse aqui, 1 ppm, é 1 por 1 milhão. Ou seja, é relativo. Então, se você tem, por exemplo, 70 quilômetros, você vai pegar esses 70 quilômetros e vai multiplicar por 1 para 1 milhão. E aí você vai ser a percentagem que vai ser trabalhada. Mas isso é baseado na configuração do receptor. Então, cada receptor tem um tipo de configuração específica por precisão absoluta e relativa. Essa parte aqui é absoluta e essa aqui é relativa. Então, ele já erra aqui de cara, esse equipamento que eu estou aqui colocando, ele erra 2 milímetros. 2 milímetros. Certo? E ele erra mais 1 ppm a cada 1000 metros. Certo? Não, desculpa, 2 centímetros. 2 centímetros. O vértice no horizontal e na vertical 4 centímetros mais 2 ppm. Certo? O erro máximo aceitável 0,10, que é exatamente, por exemplo, se eu estou processando a base, lembra lá da aula de ajustamento, toda a base só pode errar 10 centímetros. Se for um ponto do limite da propriedade, aí 50 centímetros. Como a gente vai fazer, vamos simular aqui um trabalho de rover, né? Vocês vão ter até a coordenada da base, você vai colocar 0,5, que é o erro aceitável. Isso aqui são as efemérides de precisa, né? Não é interessante para geo, não precisa fazer isso, mas, por exemplo, você vai trabalhar com ciência, academia, e vai fazer análise, por exemplo, do movimento da placa tectônica de Fernando de Noronha. Aí quer saber milímetros quanto a placa tectônica se mexeu. Aí, o que você tem que fazer? Tem que baixar no site da NASA o dado das efemérides precisa
para melhorar o resultado da sua precisão, para você chegar a precisões abaixo de milímetros. Como a norma do INCRA é 50 centímetros, então a gente tem necessidade. Tem gente que faz, tem gente que faz. Eu não vou me matar para ficar fazendo um negócio que já tem um erro de 50 centímetros que já é admissível pela lei. Então não tem necessidade. Então aqui eu não mexo. Oi? Esses 50 centímetros admissíveis, tem que errar para o lado de dentro, numa área já certificada. O CGF programa deixa passar? Errar 50 centímetros? Sim, Não. 25%. Então, 20 centímetros, 30 centímetros. Tá aqui, aí eu sobrepus 20 centímetros. Deixa. Não. Você tem que entender, existem duas coisas. A precisão absoluta e a precisão relativa. A relativa está associada ao desvio padrão. Certo? Então, quando eu digo assim, 50 centímetros quer dizer que, estatisticamente, se o ponto, a média dele está no centro, mas estatisticamente esse ponto pode estar dentro de um raio de 50 centímetros. Entendeu? Quando você vai certificar uma propriedade, e essa propriedade ela já tem um valor coordenado, o que você tem que fazer? Você processa aquela coordenada, e aí você mesmo vai ter que verificar, ó, se o erro entre a minha coordenada minha e a coordenada do outro credenciado estiver abaixo de 50 centímetros, você vai assumir a coordenada do outro credenciado. Entendeu? Se tiver acima, aí você pode pedir o cancelamento da coordenada do outro profissional. Essa é o entendimento, entendeu? Agora, você como profissional, você pode não levantar aquele ponto? Pode. Mas é um risco também para você, porque se um dia o outro coleguinha lá que fez a certificação, ele fez alguma coisa errada, você assumiu a coordenada dele. Então você emitiu uma RT se comprometendo que aquela é a coordenada do limite da propriedade. Então se ele se quebrar, leva você também. Então por isso que eu sempre aconselho, pegue, não custa nada, rastreie também e guarda aquilo ali. Certo? Guarda aquilo ali e compare. Se tiver abaixo de 50 centímetros, aceita a coordenada do profissional. Tá certo? Pronto, terminou essa parte aqui, ó, dá um ok. Aí eu posso abrir o projeto. Eita. Abrir o projeto. Aí vamos lá, tem duas formas, né, de importar. Todo software de processamento de GPS, ele tem uma particularidade, né? Você compra de uma marca, ele ele aceita o arquivo bruto daquele receptor que você comprou. Por exemplo, esse software aqui é um software específico do representante da Alesine Teodolini, certo? Então, os equipamentos da Alesine Teodolini, eu não preciso transformar em Hynix para processar. O arquivo bruto que sai do GPS deles já é aceitável. Como a gente está processando um dado de outro receptor, eu sou obrigado a converter em DWG, em Hynix. Certo? Então alguém, acho que não sei se foi ontem à noite, estava perguntando, professor, eu tenho que sempre converter para Hynix? Não. Se o software que você está trabalhando, ele é da mesma marca do seu receptor, você pode deixar o dado bruto. Agora o que você tem que entender? Quando você for mandar para o INCRA solicita o dado para conferir algum processo de litígio, algum processo de sobreposição, você não pode mandar o arquivo bruto, porque o INCRA não tem todos os softwares de processamento. Ele vai pedir para vocês o arquivo Hynix. É o compatível para ele processar em qualquer outro software. Todo mundo, toda vez que tem que existir no planeta, tem que inserir ou já se combinam entre eles? Né? Não entendi. Todas as empresas que... Tem. Isso é um padrão, né? Um padrão, por exemplo, o DXF. O DXF é um padrão open source. O que quer dizer open source? Qualquer software que se criar, ele tem esse padrão para poder abrir aquela extensão. Por exemplo, quem desenha em AutoCAD, aí vai abrir no QGIS, não consegue abrir. Agora, se você exportar ele DXF, você consegue abrir. A mesma coisa é o GPS. O GPS, são várias marcas, cada um tem um formato específico. Então, cada um, se quer abrir no outro software, tem que converter para Hynix. Por isso que existe essa extensão. É uma extensão que a gente diz que é uma extensão open source. Pode abrir em qualquer software de processamento de GPS.
E isso aí é um problema do RTK também, porque o RTK ainda não existe um padrão. Um formato. Qual é o formato do RTK? Esse é o problema, entendeu? Aí por isso que às vezes. Você gera o KML, você gera o DXF, você gera o. Mas o arquivo bruto do momento distante da coordenada, tu não tem. Quiser provar, o máximo que a gente faz. Não, o máximo que você faz é gerar aquele arquivo em TXT, que tem lá as coordenadas, a precisão, o tipo. Guardo ele antes de transportar a base, deixo lá no como bruto, depois transporto e começo a manipular. Aí o problema ainda de algum questionamento com relação ao RTK é isso, porque você não tem a forma de armazenamento do arquivo bruto e você não pode ler aquele dado naquele instante. Aí o que acontece? Eu não sei o seu modelo, eu não conheço. Tem modelos que você pode fazer RTK e ele grava o Hynix também. Não sei se o seu faz isso. Pergunte a ele, porque se ele faz isso, show de bola. Porque funcionar, não precisa ter um tempo maior, porque se for poucos minutos. Não, mas ele grava o Hynix. Ele não está lá rastreando? Ele fica gravando. Claro que ele vai gravar no menos. Da base do rover. Mas ele gera o arquivo. Entenda, o que é a diferença do GNSS para o RTK? Existe um link de rádio, que a variação que acontece na base, ele transporta para o rover. Certo? Naquele determinado instante, tempo real. O que é o pós-processamento? Na verdade, eu processo a base e aí eu transfiro essa variação da base para o rover. Só que no escritório. Então, se o RTK ele gera um Hynix, mesmo que em tempo curto, aí já é uma prova que você tem um trabalho, entendeu? E o arquivo bruto do RTK, aquele antes que a gente da base, não tem informação, posso mandar para você abrir numa foto. Pronto, é isso que eu estava mostrando ontem ali. Eu descobri que esse software aí, SurveyCE, ele gera um arquivo RW5, se não me engano, ponto extensão RW5. Que ele conserva os dados do RTK. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que tu fez o RTK lá no campo. E você botou a coordenada da base errada. Fez o trabalho todinho, precisão. Como é que tu faz para corrigir o erro da base no teu rover? Você fez lá o trabalho todinho, terminou o trabalho. Fez o levantamento da propriedade todinha. Chegando no escritório, você disse, eita, errei lá a coordenada da base. Não sei como errar isso, porque o que ele deu na hora, ele cria lá uma meia grosseira, que futuramente não vou considerar, que no outro dia, quando eu gerar o PPP, vou substituir ela e corrigir o resto automático. Pronto. Mas aí, como é que tu faz corrigir ela total aí? Só no outro dia, não é isso? De noite, depois de passar as 3 horas... Mas aí você faz isso na coletora, não é isso? Na coletora. Tu sabe fazer isso no notebook, não? Aquele programa que o senhor perguntou se eu conseguia, se eu não conseguia... Pronto, ali você faz isso. Isso é a diferença. Porque imagina você vai mandar o arquivo lá para o INCRA. Ele não pode verificar... Exatamente. Tira uma foto e guarda. Por exemplo, o SurveyCE pega lá e diz, olha, eu quero que você colete 10 posições. Aí ele vai contando, 1 segundo, 2 segundos uma posição. Aí ele pega a média disso aí e calcula a coordenada da base. Entendeu? Mas aí só que o que acontece? Exatamente. Aí o melhor é o que? A base, você processar ela, deixar lá rastreando, e nesse dia você calcular a coordenada pelo PPP e aí transportar o PPP para os pontos. Só que sem a coletora. Entendeu agora? Pronto, se você for lá no... Pergunte lá o rapaz lá, o Leonardo, né? O Rodrigo é melhor. Como é que faz assim? Porque esse é o problema. Até um dia desse eles não estavam processando pelo RTK. Pronto. Só o pó, né? Então vamos lá. Então, ó, importar os dados do ficheiro bruto, ó.
Pronto, eu vou abrir aqui no meu caso, é bom você fazer no de vocês. Eu vou fazer aqui, para facilitar, eu vou pegar um arquivo que eu uso nas aulas. Não, aí vocês vão fazer igual, pessoal, não tem mistério não. Eu vou fingir que esses pontos aqui são a base e o rover, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fingir que a base é Recife. Vou abrir a base. Vamos lá. Então quando você importa, se ele vai ser um ponto de base, ele vai ter que vir aqui em ponto, ele vai aparecer aqui em pontos de controle. Aí você vai botar aqui, ó, Recife como base. Aí nessa hora aqui é que você vai, por exemplo, vocês quiseram por PPP, não é isso? Então você já tem a coordenada da base. É agora que vocês vão mexer aqui embaixo para atualizar a coordenada da base. Então Recife para mim é a base, certo? Então o que eu tenho que pegar? Se eu processei pelo PPP, eu vou pegar a coordenada lá do PPP e vou alterar essa coordenada aqui. E aí o que eu tenho que ver também? Eu tenho que entrar aqui em cima e ver o tipo da antena. Eu tenho que colocar a antena certa. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui em Recife, só para pegar o tipo da antena. Deixa eu pegar aqui o tipo da antena. Então eu vou pegar aqui Recife. Vamos lá, pegar aqui a descrição de Recife. Ó. No caso de vocês, eu não fiz PPP. Eu estou pegando já a coordenada já processada, porque é uma base, é um RBMC. Então vou alterar vou colocar essas coordenadas aqui. O que vai mudar sempre na coordenada de um ponto de controle? Vai ser só os segundos. Ó. Então vou olhar lá, vou ver os segundos, a diferença aqui. Ó. Latitude. Vamos lá, latitude, aí eu venho aqui, ó. Aí eu vou tirar porque aqui é ponto, ó. Certo? Vamos agora para o oeste aqui. Também só mudou os segundos. Pronto. Aí, vamos lá. O erro. Quanto é que foi o erro? O erro vai estar também aqui, ó. Sigma 001. Pronto. 002. 002. Altura do instrumento. Aí vamos ver aqui a altura. Não, altura do ponto. É 20,18. Então, ó, veja que está bem próximo, tá vendo? 20,20,18. Pronto. Vamos ver agora o tipo da antena. Então, aqui, ó, sempre no receptor Hynix da base, ó, eu tenho sempre a data do último receptor, sempre é do mais novo, o atual, para o velho. Então, esse é o último receptor que foi usado, é o NET Trimble NET. Só que eu não quero o receptor, eu quero o tipo de antena. Então é lá embaixo, ó. Antena. Então a última antena que eu usei foi essa aqui, ó. TRM5 59800. Aí vou lá, TRM5, eu vou procurar aqui. TRM5. Olha lá, 59.800. Pronto. A altura da antena. Aí onde a altura da antena, se o receptor, você tiver coletora, você pode mudar na própria coletora a altura. É o caso desse receptor que já tem isso lá. Por isso que ele aparece 0,71. Mas se eu tiver dúvida, eu vou lá.
Ó, lá bateu, ó. A altura da antena aqui embaixo. Tá vendo? Bateu porque ele registrou lá na coletora, no arquivo Hynix, a altura da coletora. Então, ó, tá correto aqui, ó. Pronto, é só agora importar. Olha lá o ponto. Então ele aparece aqui o ponto de Recife. Importar o rover agora. Vou importar um rover. Vou considerar, por exemplo, Arapiraca aqui como um rover. Como é que eu faço? Vou aqui importar. Por causa da, por causa da resolução. Deixa eu ver se eu importo por aqui. Importar dados do ficheiro. Acho que esse aqui, pronto. Pronto. Vou agora importar pela Alagoas aqui agora. Isso aqui vai ser vai ser um rover meu, né? Então, o rover é bem mais simples, ó. Eu só importo, não me preocupo lá de preencher nada. Vai importar. Pronto, aqui, ó, se ele é um ponto rover, é o que eu quero saber a coordenada. Então, não preciso preencher embaixo. Só vai ficar Recife como preenchido. O que eu tenho que me preocupar aqui é o tipo da antena, certo? E a altura. Como a altura aqui dele aqui, se eu não me engano, vai ter uma tabela aí de vocês, já está no meu Hynix, já tem, não preciso me preocupar. No de vocês, tem que verificar se tem essa altura. Pronto, 75. Mas no caso aqui meu é 0.10. Tipo de antena. Aí esse de Alagoas, eu vou ver aqui o tipo de antena. Ele vai estar aqui, lá. Ver o tipo de antena de Alagoas. É a TRM 55971. TRM 5591. É 71, é? 55.971, ah. 50, passei, 55.971 aqui. Pronto. Vou agora importar. Vai demorar um pouquinho. Olha lá. Recife como base, é o caso que vocês vão ter aí como base. E lá Recife. E aí eu faço para qualquer outro ponto, mesmo processo. Vou fazer só com esse aqui para vocês verem, para dar tempo de fazer de vocês. Pronto, depois disso aqui, tá montado, apareceu a linha de base, show de bola, não tem que se preocupar mais. O que eu tenho que fazer agora? Vou aqui, ó, vou aqui processar. Vem aqui processo, processar todas as linhas de base. Ou aperto o F5, carga da resolução da tela. Olha lá, ele vai processar a base. Processando. A diferença de um RTK. O RTK ele já vai dar um arquivo TXT para você. Você não precisa fazer isso. Entendeu? Essa é a vantagem. Por isso que o pessoal procura RTK. Por essa vantagem não tem que processar. O dado já vem processado. É uma tabelazinha em ASCII. Aí você pega extrai as coordenadas e plota no desenho. Esse aqui tem que fazer esse processo. Se tivesse 100 pontos, fazer 100 pontos. Não, você vai só a base. Aí vai importar todos os pontos do rover. Não, mas aí se é 100 pontos do rover, né? Exatamente. Vários pontos. Por isso que é melhor. Só que às vezes assim, quem trabalha com geoprocessamento, processamento de GPS, sempre tem umas manhas, entendeu? Escuta o que eu tô falando. Pessoal, é importante isso aí, ó. Que eu vou falar. Sempre vai acontecer algum problema. Sempre acontece. Entendeu? Sempre acontece. Por quê?
toda a conversão de um GPS para um arquivo, por exemplo, quando você converte DWG para DXF, aí abre o desenho não estoura lá, por exemplo, a jachura fica toda quebrada, aquela coisa toda. A mesma coisa é o Hynix. Quando você pega do arquivo bruto e converte ele para um arquivo Hynix, algumas informações são perdidas. Aí tem gente que é especialista nisso. Por exemplo, eu mesmo sei fazer essa parte. Por exemplo, quando eu faço a conversão e percebo que o arquivo ficou ruim, eu entro lá no código, no ASCII, e corrijo esse erro. Por exemplo, tem um GPS que tem problema e não fecha o arquivo. Esquece de botar um end no final, alguma coisa. Aí eu vou lá, percebo isso, apago. Por exemplo, todo GPS, os arquivos iniciais são ruins. O que eu faço? Eu apago no arquivo Hynix pelo menos os 2 minutos iniciais e aí faço o processamento. Então existem técnicas para fazer, entendeu? Isso aí tem que ser práticas que vocês vão fazendo para aprender isso. Umas você faz aqui no próprio software e outras você faz no próprio arquivo Hynix. A vantagem da RT é que já vem pronto, já vem. Mas também dá. Pessoal, entenda uma coisa: sempre vai dar uma bronca, alguma coisinha de bronca. Olha, pergunta, pastor. Isso, você compra um carro não dá bronca? Quem trabalhar com isso, ninguém vai ter a vida fácil, não, pô. Não é assim, o RTK facilita, né? Mas que vai ser sempre utilizado. Não, é o que eu disse a você. Tem situação que você não tem um link de rádio. Pessoal, o RTK, o direitinho e o Sigma, você vê na hora. Em 0.2, 0.15, eu tenho até 0.5 nisso. Até 0.5 que você pode. O Sigma. Mas não dá o jeito. Mas é isso que eu estou dizendo a você. Deixa eu destacar, só Processou aí agora. Olha lá. Apareceu elipse. Aí aqui, vai estar embaixo a ocupação, o tempo, certo? O ponto, a coordenada do ponto. Ele vai dizer aqui, a solução foi fixa, tá vendo? É isso aqui que você tem que se preocupar, o vetor. Então quer dizer que o resultado ficou bom, fixou, certo? E aqui tem o ponto, a coordenada. Ponto. Você pega essa coordenada aqui e leva lá para o software de CAD e vai desenhar. Só isso. Aí você vai dar um nome ao ponto, se você quiser. Por exemplo, aqui, eu posso pegar e editar esse nome aqui, Eu posso clicar aqui, Cadê? Eu posso aqui, mudar o nome do ponto, Aí eu posso botar o código do vértice. Aí eu boto o código do vértice aqui, edito. Olha lá aqui as precisões, tá vendo? Por que tá ruim aqui, é importante vocês entenderem aqui, tá ruim, pessoal, porque esse software aqui, vocês que instalaram agora vai estar beleza, Quando eu venho aqui em ajuda, olha lá, ele só processa L1. Eu tô a mais de 200, quanto é que é a distância de Recife para cá? Pronto, mais de 250 quilômetros. Se eu não só processo com L1, o resultado estoura. Por isso que está tão... Se você olha aqui na coordenada, ó a precisão muito ruim. Teria que estar com a precisão de 0.10. Mas porque eu estou processando apenas com L1, aí o trabalho não tá legal. Relatório. Aí eu venho aqui, como é que emite o relatório? Vou aqui em projeto, relatório do terreno. Marca as opções aqui. Olha lá, ele gerou o relatório. Pronto, é isso aqui que você copia, leva para o Word. Leva para o Word, cola e é que vai me mandar isso aí. Aí, pronto. Aqui é o relatório de processamento. Ok, pessoal? É difícil. É prática, pessoal. Infelizmente é aquela coisa. É o que eu percebo. Vocês fazem um curso, aí não praticam, aí chega no final do curso,
que é exatamente essa disciplina que tem que fazer toda a etapa do processo, vocês não se sentem seguros para fazer. Mas por isso que essa disciplina é importante. Eu acho que é uma das mais importantes do curso, apesar que eu dou ela faz há 10 anos. Todo mundo que faz essa disciplina depois diz, professor, agora eu tenho noção do trabalho, como é que eu vou fazer o orçamento, sei que eu não posso ficar cobrando dessa forma, porque o objetivo dessa disciplina é essa, você vê exatamente a problemática do trabalho realmente. Seria muito bom que eu pudesse, assim, vocês rastrear o ponto, mas tem as outras cadeiras, né? Então vou encerrar aqui o vídeo e aí eu mando para vocês aí.